Boa noite. Fábio, boa noite. O senhor se atrapalha ainda para falar o nome? Não. Ah, não, né? O senhor é especialista. Mas é comprido. É para pegar o apresentador assim, né? Doutor, primeiro eu queria, antes da gente fazer a primeira pergunta, que nós já vamos ali para o plasma, que eu tenho já uma imagem para a gente mostrar. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma pergunta técnica. Eu vi o dado que eu falei agora há pouco sobre a quantidade de pessoas que sofrem com esse mal. Esse dado é real, em primeiro lugar? E segundo, por que tanta gente sofre de apneia? Então, esse dado, ele é real, mas às vezes acomete em algum momento da vida a pessoa. Não quer dizer que todas as pessoas vão manifestar a apneia e, assim, a porcentagem é muito grande, né? Esses dados epidemiológicos, eles são feitos por instituições de ensino, de pesquisa, que realmente comprovam isso. Só que a apneia do sono, ela é um dos distúrbios do sono, né? E ela pode estar acompanhada de outros distúrbios do sono. O que o profissional dentista, ou dentista especialista em odontologia do sono, ou cirurgião bucomaxilofacial que faz a cirurgia da apneia, a parte que ele trabalha é a apneia obstrutiva do sono. Existem apneias mistas, apneias que são de ordem central, ou seja, relacionadas ao sistema nervoso central. Então, elas não são tratadas pelo cirurgião dentista. Entendi. Tá? Ó, vamos lá, vamos até o plasma aqui, por favor. Eu vou levar o celular e vou levar o iPad. O homem que está conectado é o Fábio Parpinelli. Isso. Fica aqui desse lado, doutor, que é melhor. Para a gente poder mostrar aqui, assim o senhor pode nos apontar aqui nessa ilustração. Por exemplo, ó, dados do Ministério da Saúde apontam que 50% dos brasileiros, gente, se queixam da qualidade do sono e 33% da população sofre de apneia do sono. Eu queria que o senhor explicasse, então, aqui nessa ilustração, por favor, doutor, o que é exatamente a apneia e como que ela acontece? Olha, a pessoa está deitada aqui, de decúbito dorsal, né, de barriga para cima, vamos dizer assim. Tá. E o que acontece que quando a pessoa tem uma obstrução da coluna aérea, a coluna aérea fica atrás, na garganta, né? Quando ela tem essa coluna aérea mais estreita e ela relaxa a musculatura, você pode notar que a língua tem um peso, né? Aqui você vê nessa animação, né? Olha, que a língua caiu, né? E o céu da boca, que a gente chama de palato mole, também eles obstruem. Dá para ver que aqui desceu? Então, na verdade... Onde é que está a língua aí, só para eu identificar? Aqui está a base da língua. Ok. Ela era para estar aqui, mas como ele tem um relaxamento, isso cai. Ela fechou aqui. Ela fecha. E aí o que acontece? O cérebro fica sem receber oxigênio. Tá. E aí o que era para ser um sono repousante, o cérebro precisa de oxigênio e ele como se mandasse você acordar. Aí você acorda, você tem microdespertares ou despertares e você não lembra disso no dia seguinte. Tá. Mas não deixa você entrar naquela fase do sono que repousa, né? Então é um sono muito privado, a pessoa tem uma privação de sono. Agora, doutor, o que causa esse problema, esse distúrbio? Boa parte da apneia obstrutiva, lembra que eu falei que tem a apneia central, sim. né? A apneia... essa daqui, exatamente. Exatamente, ó. Aqui eu tenho a coluna aérea e aqui eu tenho a língua que caiu, ela desceu. Por quê? Porque a musculatura relaxa, a pessoa aqui, no caso, está de barriga para cima, aqui a gente nota que o céu da boca também obstrui, aí o cérebro manda a pessoa acordar, né? Inconscientemente, óbvio, e a pessoa desperta. Tá. Então, por que acontece? Geralmente porque essa coluna aérea, ela é mais estreita. Tá. Olha, eu vou fazer a pergunta da Kilze Meire de Maceió, que senão ela fica brava comigo, tá? Não fica brava não, Kilze Meire, eu vou fazer sua pergunta. Ela está perguntando, doutor, o seguinte... Ela, se acordar várias vezes à noite com a falta de ar, tem a ver com a apneia, o senhor já está respondendo, né? Ela diz que não suporta mais essa situação, ela tem a sensação de que ela vai morrer. É isso mesmo? Não necessariamente.
Para ela saber se ela tem apneia obstrutiva, eu preciso ver, né, nós precisamos ver um exame por imagem, pode ser uma tomografia, mas ela tem que fazer um exame feito em laboratório de sono. Hoje em dia, você pode até fazer em casa, em alguns casos, chamado polissonografia. Polissonografia. Polissonografia é um exame onde a pessoa, o profissional coloca, o médico coloca, ou o técnico vai colocar vários eletrodos e ele vai detectar a pressão arterial durante o sono, a saturação de oxigênio, quanto esse cérebro está recebendo de oxigênio, movimento de pernas inquietas, apneia obstrutiva, inclusive bruxismo, que o colega falou, né? Então, a polissonografia é o exame correto para se diagnosticar. Eu não posso falar só por isso, pelo que a pessoa falou, que ela tem esses despertares, ela acorda sufocada, eu não posso dizer se isso é apneia. Tem que fazer um aprofundamento. Tem que fazer um aprofundamento. Olha, nós temos uma outra imagem, pode colocar para a gente, por favor, Tiago? Olha, a pergunta, na verdade, para esta imagem é se as crianças também podem ter apneia ou somente os adultos que são acometidos com esse tipo de problema. Sim. A apneia do sono em criança, ela é muito diferente. Tá. Só fazer 2 parênteses. A apneia do sono em criança, ela manifesta problemas no dia a dia da criança diferente no adulto. Tá. A criança, muitas vezes, ela é diagnosticada com hiperatividade. E, na verdade, ela está com privação de sono. Por que criança pode ter apneia? Então, se você tem um filho ou uma filha que está lá respirando com dificuldade à noite, esteja de olho se as amígdalas não são grandes. Ó, aqui a gente tem nesse desenho, Fábio, mostrando uma hipertrofia, um crescimento desse tecido linfático que a gente chama de adenoide. Tá. Então, isso é de tratamento. Ela está crescendo e ela obstrui, fecha... Exatamente, ela fecha as vias obstrui a respiratórias. rinofaringe. Tá. Né? Então, o otorrino precisa cuidar disso, precisa, às vezes, tirar a amígdala e também precisa se alertar se a criança, por exemplo, chupando o dedo ou chupeta, não deforma os maxilares, porque a movimentação dos dentes ocorre de maneira muito rápida na criança. Então, às vezes, ela chupa o dedo, ela deforma o maxilar. O que acontece? Ela vai ter problemas de mastigação e problemas que vão deixar ela ser uma respiradora bucal, uma respiradora oral. Então, Entendi. Isso pode sim prejudicar e causar apneia na criança. Olha, nós temos uma outra imagem, coloca para a gente aí, por favor, Tiago. Eu quero saber, por exemplo, a respeito do diagnóstico. Exatamente, isso que a assim gente estava feito. falando. Vários eletrodos que vão Tá. medir a saturação de oxigênio, frequência cardíaca, movimentos involuntários da perna, bruxismo, apneia obstrutiva. Então, esse é o exame completo, é o exame de eleição para a gente dizer, você tem apneia obstrutiva do sono. E os tratamentos, doutor? Aí a gente basicamente vai esbarrar em 3 tratamentos. Um que é comportamental. Tá. A apneia, ela tem muito a ver, pessoas que não tinham apneia e que passam a ter apneia com ganho de peso. Tá. Toda vez que uma pessoa engorda, ela vai engordar na cintura, ela vai engordar na circunferência do pescoço, mas ela engorda também ao redor das vias aéreas. Ah, entendi. Ela tem gordura na parte Tá. da base da língua. Isso faz com que a língua caia. Uma outra pergunta com relação a essa Durante questão o da sono. gordura. Por exemplo, aquelas pessoas que engordam também costumam roncar um pouco Sim. mais. Quem tem apneia ronca também? Ronca. Quem tem apneia ronca. Quem apenas ronca pode ser que não tenha apneia, tá? Então, quem tem apneia ronca. E às vezes tem uma parada de ar muito feia, muito sufocante. Esse é um outro exemplo de polissonografia. Hoje em dia você tem centros que entregam esse aparelho, né, que vai fazer a medição da polissonografia, vai o técnico na casa da pessoa, coloca os eletrodos e a pessoa vai dormir com aquilo. Tem pessoas que não conseguem dormir num centro de medicina do sono. Tem mais imagens aí, Tiago? Solta pra gente, por favor.
tem mais uma de tratamento, não é? Pode soltar. Isso. Esse é o Nossa, tratamento esse aqui é clássico. esquisito. Ah, é o clássico? Esse é o mais... A posição dele está correta? A posição dele está correta. Veja que ele não está de barriga para cima. Pois é. Justamente para que a língua não caia. Mas com esse... Ok. A língua, quando eu disse que a língua cai, na verdade não é porque ela cai. Ela relaxa e ela vai obstruir aquela porção da faringe. Tá. Olha só, esse é um aparelho que tem aqui uma mangueira que vai estar ligado na mesa de cabeceira da cama da pessoa, com um compressor de ar. Ele é chamado de pressão positiva de ar, aparelho de compressão. Então, ele joga o ar com pressão nas vias aéreas e faz a pessoa respirar. Então, aquela passagem de ar que está obstruída, ela é desobstruída por um ar forte que passa ali. Entendeu? Ele chama CPAP. CPAP. É o tratamento de eleição número 1 no mundo. Então, eu tenho o tratamento comportamental, que é emagrecer, atividade física, hábitos saudáveis. E eu tenho o tratamento como aquele que é o CPAP, que é a pressão positiva. Ok, aquele lá é o número 1 no mundo. Outra coisa que a pessoa pode lançar mão é esse tipo de aparelho. A principal área de obstrução, as duas principais áreas, Fábio, são atrás do céu da boca, que a gente chama de palato mole, área de obstrução, e na base da língua. Então, são as duas principais áreas de obstrução que a gente tem na via aérea. Esse é um aparelho feito por dentistas, que em geral são especializados em odontologia do sono, e que propulsiona a mandíbula, joga a mandíbula para frente. Então, o maxilar é jogado para frente. Empurra, né? Isso, tá vendo que ele tá para frente? Então, a mandíbula tá para frente e ela leva a base da língua para frente. Entendi. E aí a pessoa passa a respirar. Entendi. Um dentista especialista em odontologia do sono faz esse aparelho, confecciona e aí ele vai medindo. Obviamente, depois, com esse aparelho, para testar, esse é o CPAP, mas com aquele aparelho para testar, que é um aparelho desse, que tem movimentação, que ele pode movimentar para os lados, mas ele sempre vai estar à frente, jogando a língua também para frente. Então, desobstrui a passagem do ar. Muitas vezes, aquele primeiro tratamento, que é o CPAP, que é o melhor que tem atualmente, né, do ponto de vista conservador, o paciente não suporta, porque ele vai usar a vida inteira, todos os dias. Se faltar energia, pode parar o aparelho, obviamente ela pode ter uma noite de sono mal dormida, mas ele é um aparelho excelente. Quando a pessoa não quer um tratamento como o CPAP, ela pode ter esse recurso do aparelho, a gente chama de aparelho intraoral, dispositivo intraoral, de propulsão da mandíbula. Tá? Doutor, quando que é necessária a cirurgia? Então, eu tenho muitos pacientes que não se adequaram ao CPAP, não querem aquele CPAP, né, que é aquela pressão. Não se adequaram ao aparelho intraoral. Então, esse é um candidato bom para esse tratamento cirúrgico. Existem N tratamentos cirúrgicos. A gente tem um grupo de otorrino. O grupo de otorrino, eles fazem as cirurgias nasais que precisam. Ok, a cirurgia nasal muitas vezes não está tão envolvida na apneia. O que está envolvido na apneia é a obstrução do céu da boca e a obstrução do palato mole, né? E a obstrução da língua. Então, a gente faz a cirurgia no maxilar, que avança tanto o maxilar superior e o maxilar inferior. Maxilar e mandíbula. Então, é feito um avanço maxilomandibular. Então, esse avanço, depois, com os ossos em posição, eles são fixados com essas plaquinhas de titânio. E se pudesse voltar à imagem anterior, a gente conseguiria... Pode voltar sim, volta para a gente, Thiago, por favor. A gente conseguiria uma via aérea que estava estreita, a gente consegue ampliar. Ó, eu tenho uma via aérea bem estreita aqui, e eu tenho uma via aérea ideal, que eu consigo por quê? Quando eu avanço o maxilar superior e a mandíbula, todos os músculos da faringe estão ligados a ele, basicamente. Então, eu trago isso para frente, eu amplio essa área que a gente tem de faringe. Agora, uma pergunta. Esse tipo de cirurgia, volta novamente à última imagem aqui, por favor. Do crânio. Do crânio, Thiago. Isso. Ela não deforma a parte estética? Na verdade, sempre tem um ganho estético. Quando a gente recebe esses pacientes para tratamento cirúrgico, e o paciente realmente deseja o tratamento cirúrgico, tem indicação,
né? Quer dizer, ele já fez outros tratamentos, não deu certo. O índice de apneia dele é muito alto, ele tem uma saturação de oxigênio muito baixa, né? Então ele tem indicação para cirurgia. Ok, a gente faz com fotos e radiografias a simulação de como ele vai ficar, porque tem alterações estéticas. Geralmente, Fábio, é para melhor. Tá. Geralmente é para melhor. Então fica mais bonito, vamos dizer assim. Fica mais bonito, mas todos os pacientes de apneia que vão até o consultório, eles não estão nem um pouco preocupados com a sua aparência. Eles querem melhorar a qualidade de vida, querem viver e querem acabar com todos os sintomas que tem de apneia. Eu tenho 2 perguntas e 2 minutos, tá? Opa, olha, o Francisco de Guarulhos fez uma pergunta que eu achei super interessante. Ele está perguntando se o fortalecimento da musculatura da língua pode ajudar essa desobstrução desse... Excelente pergunta. Pode. A resposta é pode. Pode. Ele tem que fazer fonoterapia com uma fonoaudióloga, em geral especializada em motricidade oral. Tá. Só que ele vai ter que fazer sempre. Mas é muito importante se ele topar, se ele realmente aderir ao tratamento de fortalecimento da musculatura, ele vai precisar fazer esses exercícios constantemente. Mas é um ótimo tratamento também. E uma pergunta que eu vou finalizar aqui a nossa entrevista. A apneia pode levar uma pessoa à morte? Pode. Hoje em dia é sabido, Fábio, por pesquisas científicas epidemiológicas, né, que envolvem muitos pacientes, que ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ou seja, infarto e derrame. Ok, isso já era sabido há muito tempo. Mas a partir de 2014, um estudo muito grande, multicêntrico, em vários centros no mundo, foi publicado o artigo que aumenta a incidência de câncer, porque ela está ligada à privação de sono ao estresse, e o estresse diminui a imunidade também. Doutor, acho que esclarecemos quase ou na totalidade as dúvidas das pessoas. Obrigado pela sua presença nessa noite, viu?